Fala galera, Martins aqui. Na semana passada vimos como calcular a suposta curvatura da Terra esférica, estando o observador ao nível do mar, usando duas fórmulas. A primeira, o Teorema de Pitágoras, e a segunda, através de uma constante. Vou falar mais sobre essa constante no final deste vídeo. Neste vídeo número 2 da série Terra Plana Matemática, nós vamos ver como calcular a distância do campo de visão do observador, coincidindo com o ponto da linha do horizonte. Assim, poderemos desbancar mais uma vez a Terra esférica. Afinal, na teoria do globo, os objetos se escondem atrás de uma suposta curvatura. Vamos lá? A variável para calcularmos a distância da linha do horizonte no modelo de terra-bola molhada é a altura dos olhos do observador, ou a altura de uma câmera com um tripé. Depois deste vídeo, poderemos responder perguntas importantes relacionadas às provas e mais provas de que não existe curvatura. Perguntas como: qual é a distância que uma pessoa consegue enxergar? Qual é o alcance de visão de uma pessoa a uma certa altura? A altura em relação ao nível do mar é o que vai determinar a distância do horizonte. Temos aqui um corte em uma esfera e a demarcação do raio, que chamaremos de R. Temos então o observador e a linha que vai até o limite de visão, que na teoria da Terra-bola coincide com a linha do horizonte. O que queremos descobrir é a distância entre os olhos do observador e este horizonte. Chamaremos a altura dos olhos do observador de H e a distância a ser calculada de D. Formamos assim um triângulo e usaremos Pitágoras para resolver. Substituindo as letras, temos que R mais H ao quadrado é igual a R ao quadrado mais D ao quadrado. Vamos fazer os cálculos considerando que os olhos do observador estão a 170 centímetros ou 1,7 metros acima do nível do mar. Sabemos que o raio da suposta Terra esférica é de 6.371 quilômetros. E a altura do observador é 170 centímetros. Só que tem um porém. Para que nosso D apareça em quilômetros, já tendo R em quilômetros, vamos dividir 170 por 100 mil, para transformarmos de centímetros para quilômetros. Então, temos que a altura é de 0,0017 quilômetros. Resolvendo a equação, temos R mais H ao quadrado é igual a R ao quadrado mais D ao quadrado. R ao quadrado mais 2 vezes R vezes H mais H ao quadrado é igual a R ao quadrado mais D ao quadrado. Substituindo as letras pelos números, temos que 6.371 ao quadrado mais 2 vezes 6.371 vezes 0,0017 mais 0,0017 ao quadrado é igual a 6.371 ao quadrado mais D ao quadrado. Cortamos os números iguais de mesmo sinal e lados opostos, e temos que 21,6614 mais 0,00000289 é igual a D ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 21,66140289. Temos que D é igual a raiz quadrada de 21,66140289. Portanto, D é igual a 4,6541812266 quilômetros. Essa é a distância que podemos enxergar na suposta Terra esférica com os olhos a uma altura de 1,70 m em relação ao nível do mar. Agora vamos encontrar uma equação mais curta e direta, também para calcular a distância do horizonte. Portanto, utilizaremos a equação apresentada no vídeo passado, onde, com a constante 7,848, podemos resolver estes cálculos de forma simplificada, porém de forma segura. A equação é C é igual a 7,848 multiplicado pela distância ao quadrado. No vídeo 1, tínhamos os valores de R e D e calculamos C.
na posição do declive de curvatura. Neste vídeo aqui nós temos R, temos a altura do observador e queremos saber a distância. Podemos então substituir C pelo H nesta ocasião e chegaremos ao resultado desejado. Temos então que H é igual a 7,848 multiplicado pela distância ao quadrado, D ao quadrado é igual a H dividido por 7,848, então D é igual a raiz quadrada de H sobre 7,848. Temos que D é igual a raiz quadrada de 170 sobre 7,848. No vídeo passado, ao utilizarmos a constante, nós colocamos o valor de D em quilômetros e chegamos ao declive de curvatura em centímetros. Agora faremos ao contrário, pois o fator que queremos encontrar é o oposto do vídeo 1. Teremos que colocar a altura em centímetros. Continuando, D é igual a raiz quadrada de 21,6615698267, portanto, D é igual a 4,6541991606, o quê? Quilômetros. Podem conferir que o resultado bate com o que conseguimos através do Teorema de Pitágoras. Temos mais uma equação simplificada que facilitará todos os experimentos que qualquer pessoa possa fazer para concluir sim que a Terra é plana. Então afirmo que para sabermos qual a distância que uma pessoa pode enxergar rumo ao horizonte em uma suposta Terra esférica, devemos dividir a altura dos olhos em relação ao nível do mar em centímetros por 7,848 e tirar a raiz quadrada do resultado obtido com a divisão. Quando uma pessoa estiver na beira da praia, ela poderá escolher qualquer objeto, posicionado além da distância que o cálculo correspondente para a altura dos seus olhos, e se utilizar de um binóculo ou câmera com um bom zoom para ver que a parte do objeto rente à superfície da água continua visível. Algum objeto listrado ou com marcações horizontais é um ótimo alvo para este teste. Além de podermos agora calcular a distância do horizonte, esse cálculo vai ser fundamental para o próximo vídeo, tá? O vídeo 3, ele depende desse cálculo para nós podermos terminar de montar esse quebra-cabeça de contas. As pessoas disseram que não estão vendo os comentários nos vídeos. Isso acontece porque eu bloqueei os comentários. Na verdade, eu não bloqueei. Eu deixei os comentários em oculto, tá? Então eu recebo os comentários, eu leio tudo que vocês escrevem para mim, só que isso não dá oportunidade para as pessoas xingarem mais, para virem aqui falar um monte de baboseira. Então é uma forma de preservarmos nós mesmos, tanto vocês quanto eu. E é legal porque tem muita divergência de opiniões. Então como que acontece? Você não tendo opinião alheia, é como se você estivesse lendo o livro. Está você e o autor, onde o autor expõe a ideia dele e você está lendo. Esse autor ele não te obriga a nada, ele não te empurra nada goela abaixo. Pelo contrário, ele fala para você pensar, para você fazer seus próprios experimentos e depois tirar alguma conclusão. Pede até para que você não acredite nele, para que você corra atrás depois. Absorva o que foi dito e tire suas conclusões. Eu defendo o direito de você sair da doutrinação, ou seja, para que você se torne um livre pensador. Quanto aos escárnios dessa semana, eu gostaria até de agradecer, pois foi uma forma que eu encontrei de levar a matemática de cálculo de curvatura até aquelas pessoas que não me escutam e que até falam mal de mim. Então o que aconteceu? Eu usei aquele termo constante de Martins, equação de Martins, e os escarnecedores pegaram isso e levaram para fazer chacota. Quando chegou lá, eles estavam simplesmente explicando a constante de Martins, que não é de Martins. Essa constante, ela está em todos os livros de topografia, as apostilas de topografia. Ou seja, se você é engenheiro, se você é topógrafo, ou quem sabe arquiteto. Eu procurei na grade de arquitetura e não existe nenhuma informação sobre topografia para arquitetos, pelo menos nas universidades que eu pesquisei. Eu tenho até alguns dados que eu anotei aqui para vocês verem. Ó. Na apostila de topografia, que apresenta a constante como 7,85, essa mesma apostila ela diz que até 600 km de terra era para desprezar a curvatura. Como assim? Em 600 quilômetros,
Nós temos 28 quilômetros de declínio de curvatura. Como desprezar 28 quilômetros? Bom, tem alguma coisa aí, né? E para vocês verem, temos hoje no Brasil 320 mil engenheiros aproximadamente, 8 mil topógrafos e 110 mil arquitetos. Por mais que os arquitetos não saibam da constante, vamos colocar aqui para inflar o número. Então nós temos 438 mil pessoas que sabem sobre o 7,85 ou 7,848. Isso representa 0,2% da população brasileira. Ou seja, apenas 2 a cada 100 mil pessoas sabem dessa constante ou da equação. Aí surge a pergunta. Por exemplo, Pirula, biólogo. Por que ele não pode saber sobre a constante ou sobre a equação, que facilita o cálculo de curvatura? Lógico que isso ia atrapalhar o evolucionismo. Ele não seria evolucionista hoje. Por que os médicos, advogados, donas de casa, gari, não podem ter esse conhecimento? Pois se a Terra é esférica, essa conta ela teria que ser dada para as crianças do ensino fundamental ou para os adolescentes do ensino médio, pois eles poderiam constatar que a Terra é realmente esférica. Eles poderiam chegar numa beira de praia e fazer os testes. Por que isso não é feito? Bom, tanto os terraplanistas quanto os globalistas, que agora sabem com facilidade calcular a curvatura da Terra, eles vão poder agora, no fim do ano, chegar na beira da praia e constatar que a Terra é plana. Então, muito obrigado às pessoas que divulgaram isso da forma que foi, com escárnio ou não. Muito obrigado mesmo. A verdade está vindo à tona.